E aí, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos estar falando sobre o habeas corpus no sentido de impetrar um habeas corpus quando a gente pretende produzir, por exemplo, uma prova e o juiz indefere. O tema é muito útil, né, no dia a dia do advogado forense. Eu, particularmente, estou com um caso concreto desse aqui. Eu já venho conversando em sala de aula com os alunos a respeito desse assunto, e agora surgiu, no caso concreto, em um processo de competência do Tribunal do Júri. Daqui a pouco eu vou estar discorrendo para vocês. Tá? Bom, a gente sabe que o habeas corpus, ele tem, né, o habeas corpus liberativo e o habeas corpus preventivo, ou seja, esse remédio vai ser utilizado toda vez que alguém estiver com seu direito de liberdade ameaçado, né? Ou que ele já esteja cerceado. Então, se o sujeito já está preso, em regra, se a prisão foi ilegal, por vários motivos, a gente entra com um habeas corpus liberativo, ok? Para estancar, essa segregação da liberdade do sujeito. Se o sujeito, né, está correndo o risco de ser preso, a regra é se ingressar com habeas corpus preventivo, com o objetivo de se obter um salvo-conduto, para que, caso, né, esse risco venha se concretizar com uma determinação de uma autoridade para prender o sujeito, ele já tem o salvo-conduto, e se for por aquele motivo, não poderá ocorrer a prisão, tá? Mas tem uma outra situação em que, muitas vezes, dentro do processo penal, por exemplo, de uma decisão em que não caiba recurso, e aí você pretende e precisa de algum meio obter aquilo que você está pretendendo. Então, poderíamos ter a questão do recurso, eu estou falando quando não tiver o recurso previsto, poderia ser utilizado o mandado de segurança, muitas vezes é possível, e teríamos a possibilidade do habeas corpus. A questão aqui imaginemos que você está atuando no processo penal, faz requerimento para o juiz para a produção de uma determinada prova e o juiz indefere. Tá? Aconteceu esse exemplo exatamente comigo e está tramitando esse habeas corpus. Ou seja, terminou a primeira fase do Tribunal do Júri, o juiz determinou que as partes se manifestassem no 422 do CPP, ou seja, a rolar as testemunhas que irão depor em juízo, né, em plenário, diligências e provas que pretende produzir, ok? E aí eu fiz um requerimento para minha atuação no plenário, que eu acho que é importante. Primeiro, primeiro eu pretendo ouvir ou rever, né, alguns depoimentos de testemunhas, por exemplo, que foi produzido na primeira fase, lá na primeira fase do Tribunal do Júri, antes do sujeito ter sido pronunciado, dentro do prazo que eu tenho de 1h30 para realizar minha sustentação oral. Ou seja, eu quero reproduzir aqueles depoimentos que me interessam, apresentar para os jurados, quando eu estiver no momento da minha oratória, de 1h30, mas eu não quero que, no momento em que eu estiver passando esses vídeos em que ocorreu a audiência na primeira fase para os jurados, esse tempo não seja deduzido do meu tempo de 1h30. Então, a minha hora, 1h30, poderá se prolongar para 2 horas, vai depender do caso concreto. Aí, a segunda requerimento que eu fiz é que o meu cliente
né, no dia do plenário do Tribunal do Júri, ele venha a utilizar a vestimenta diferente daquela que é do sistema carcerário, principalmente aqui do Rio de Janeiro, que vem escrito SEAP, né? Por que a ideia de se utilizar uma vestimenta diferente? Porque a ideia é que nós estaremos diante de um conselho de sentença, jurados, pessoas do povo, que em regra não estão acostumados com as técnicas e podem ser sugestionadas de forma negativamente para com o réu, quando eles, jurados, percebem que o réu está preso, que vai estar escrito lá na camisa dele, a camisa daquele uniforme lá de grife do CEAP aqui no Rio de Janeiro, em que ele vai estar com a camisa branca, vai estar escrito CEAP, né? E a calça azul, já que ele está preso. E aí isso tem o grande risco de sugestionar para os jurados que aquele sujeito que está preso é perigoso, tanto é que está preso. Isso funciona mais ou menos por uma analogia lá da determinação dos tribunais de que o réu, no plenário do júri, não pode ficar algemado. Tá? Por quê? Porque gera um sentimento negativo do réu para os jurados. Os jurados olham o sujeito que está algemado e já começa a pensar: esse cara é perigoso, deve ter sido ele que cometeu, por isso que ele está algemado, ou vê ele com aquela roupa horrível lá do SEAP, e aí, né, os jurados podem ser sugestionados emocionalmente, no sentido de olhar para o réu já de uma forma não razoável dentro da realidade dos fatos, criando uma imagem negativa do réu. E a probabilidade de que isso possa acontecer é muito grande mesmo, porque todos nós temos os nossos conceitos, nossos preconceitos, os nossos princípios, somos, às vezes, levados a ser sugestionado por informações que a gente não para analisar de forma mais concreta, de forma mais tranquila, e acabamos cometendo as nossas injustiças e os nossos erros. Quanto ao primeiro item de reproduzir os vídeos dentro do plenário do Tribunal do Júri, no momento da sustentação oral da defesa, que é no meu caso, o nosso Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tem posicionamento favorável a isso. Até porque o que me espantou é que, quando eu fiz esse requerimento, o juiz indeferiu, né, a apresentação desses vídeos durante a minha fala, porém, não permitindo que fosse estancado o meu tempo de fala de 1h30, ou seja, quer apresentar o vídeo? Beleza, apresenta. Só que vai ser dentro da sua hora e meia. Se você gastar 20 minutos apresentando um depoimento de uma pessoa para os jurados, da primeira fase que você está trabalhando, confrontando e mostrando que o jurado está que a testemunha, por exemplo, está confusa, está mentindo, isso vai estar dentro da sua 1h30. Isso gera um prejuízo, porque, segundo o juiz, ele até indeferiu isso, né, tendo em vista que não há necessidade, né, de alargar esse tempo, porque nós estaríamos diante, primeiro, de uma determinação de lei, mas essa determinação de lei ela fere vários princípios, o princípio da plenitude de defesa, onde a defesa, principalmente a defesa, quer apresentar para os jurados, né, o maior número de provas possíveis, com a maior qualidade possível e com a maior serenidade possível, fazendo com que os jurados tenham o maior número de informações para que ele possa tomar a decisão correta, serena, tranquila, firme, convencido do que foi apresentado. Se há, em algum momento, dentro do plenário do Tribunal do Júri, um impedimento,
um cerceamento, uma interferência do juiz, né, não permitindo que os jurados tenham toda essa qualidade de informações para decidir, isso gera prejuízo para a defesa e para o réu. É claro isso. Até para o Ministério Público, até concordo. Mas eu estou falando no meu caso, que fui eu que requeri. Tá? Eu vejo nesse momento uma dificuldade muito grande e o juiz interferindo, né, na produção de um processo limpo, na produção de um processo justo, na produção de um processo lícito, onde se dá o maior número de informações para os jurados, eles que são responsáveis para julgar, portanto, são merecedores de respeito para receber o maior número de informações possíveis para que eles possam decidir com firmeza. Então, essa decisão do magistrado me fez ingressar com o habeas corpus. E o habeas corpus eu ingressei por um motivo muito simples, não por mandado de segurança, porque o direito de produzir prova, né, no meu entendimento, é líquido e certo, beleza, mas não é líquido e certo no sentido do juiz deferir ou indeferir. E mais, se eu tenho o objetivo de produzir prova em plenário do Tribunal do Júri, ofertando o maior número de provas suficiente para o jurado decidir com a maior qualidade, de forma serena, tranquila, se eu não tiver essa oportunidade, obviamente, o que vai ser produzido vai ser minimizado pela interferência do Estado juiz. Portanto, vai gerar prejuízo ao réu. E se a defesa não tem condições de produzir essa prova de forma completa, plena, há um risco futuro mais real do sujeito ter a sua segregação na liberdade de forma definitiva com uma condenação, porque não conseguiu produzir as provas de forma plena perante os jurados. Então veja que a liberdade do sujeito está em risco. Por isso que eu ingressei com habeas corpus, por isso que é possível ingressar com habeas corpus. Mas lá no meu pedido do habeas corpus, né, eu vou apresentar o habeas corpus aqui daqui a pouco, vou compartilhar a tela, não é com o objetivo de liberar o réu que está preso. Não é para expedir alvará de soltura. Não é para salvo-conduto. Não. É para que o tribunal determine ao magistrado, conceda a ordem para que a defesa possa apresentar os vídeos dentro do prazo, fora do prazo de 1h30, no momento em que eu estiver fazendo sustentação oral. Então, pode ser que eu gaste 2 horas fazendo sustentação oral. O Ministério Público também poderá ter essa oportunidade. Se eu fazendo, é óbvio, né? Mas mesmo que ele não faça, se uma parte tem direito, pelo princípio da lealdade processual, eu até entendo que ele também tem. Mas estou falando especificamente do meu caso, da defesa. Então, por que eu ingressei com habeas corpus? Porque a ausência do direito do exercício da plenitude de defesa, com a interferência do juiz em não conceder prazos superiores a 1h30, oriundo da pretensão de apresentar vídeos que foram de audiências anteriores, interfere ou coloca em risco a liberdade do réu, que pode vir sofrer uma condenação em razão de não ter sido possível produzir todas as provas dentro do tempo normal, lá do debate, e, portanto, ele sofre o prejuízo da condenação. Ok? E aí o Tribunal aqui do Rio de Janeiro tem decisões nesse sentido, concedendo, falando que é possível. Tá? O STJ, o STF, com certeza, assim eu creio, também chegariam a esse entendimento. Né? Mas a gente tem juízes ainda de primeira instância que se acham dono do processo, saem do campo da imparcialidade, saem de cena, em vez de sair de cena, entram na cena do processo e querem ser, na realidade, o dono do processo. Interfere totalmente o desenvolvimento do processo, porque pode acarretar, e certamente acarretará prejuízo para uma das partes, no meu caso, para a defesa. Né? Porque ele quer
ter o processo como se fosse dele, agindo da forma como ele quer, eh, indo observando o próprio ordenamento jurídico, indo observando os princípios, principalmente o princípio da plenitude de defesa, e ele toma para si o poder de uma forma autoritária e aí dá suas decisões. Então, eu ingressei com esse habeas corpus com esse objetivo de ter o direito de ter uma defesa plena. Quanto ao segundo requerimento, né, o que mais me espantou é que o juiz determinou que fosse intimado o Ministério Público para que o Ministério Público pudesse se manifestar a respeito do requerimento que eu fiz, que é de que o meu cliente venha, né, a se apresentar no plenário do Tribunal do Júri de forma dignamente, com uma vestimenta diferente daquela vestimenta lá do sistema carcerário. E aí ele pede e ele determina a intimação do Ministério Público para o Ministério Público se manifestar sobre o meu requerimento. E aí eu começo a questionar. Bom, o Ministério Público agora, ele que decide sobre plenitude de defesa? Parece que não. A plenitude de defesa é do Ministério Público? É óbvio que não. É o Ministério Público que decide sobre dignidade da pessoa humana? É claro que não. É o Ministério Público, né, que vai opinar favoravelmente ou não para que o réu se apresente de forma digna, conforme determina o princípio da dignidade da pessoa humana? É claro que não. E aí eu volto ao que eu já venho falando há muito tempo. Me parece que a gente tem um litisconsorte ativo para acusar, né, como se fossem irmãos siameses, né, Ministério Público e magistratura, né, ou promotor e magistrado, ou algum promotor e algum magistrado, que parece que, sabe, convergem com o objetivo de prejudicar o réu. E aí me parece ainda que tem uma hipocrisia muito grande que quando o promotor se manifesta contrariamente a isso, porque ele mesmo se desrespeita, porque agora ele passa a não observar, né, a função dele também de fiscal de lei. Então, ele está atuando como parte e atua como fiscal de lei. Então, como parte nesse caso concreto, ele não tem poder, não tem previsão legal para isso, para chegar para o juiz, ao Ministério Público, opina contrariamente a que o réu venha se apresentar no plenário do Tribunal do Júri, vestindo uma roupa diversa daquela do sistema penitenciário. E o juiz vai lá e atende o Ministério Público, que provavelmente isso aconteceria. E ele também rasga, né, a sua função de fiscal da lei, porque a fiscalizar a lei, a fiscalizar o ato também praticado pelas autoridades, tal como o juiz, de que ele teria que, pelo princípio da lealdade processual, né, ele chegar e falar: o Ministério Público não tem nada a se manifestar sobre isso, ou o Ministério Público não se opõe ao réu utilizar vestimenta diferente. Mas o que me espanta é o juiz, né, que tem que decidir e decide sempre, né, observando ou acatando ou sendo aconselhado pelo Ministério Público. É incrível isso, é incrível como isso acontece. Isso acontece sempre contra o réu, contra a defesa. O réu já está numa situação de hipossuficiente perante o Estado, né? O Estado, através do órgão competente que está perseguindo, né, o réu no sentido de processá-lo, tem todo um aparato, né? E aí, com esse aparato, o juiz ainda alimenta mais ainda, né, a desigualdade entre as partes. E aí dá tratamento diferente ao princípio da igualdade das partes. Então, junto com esses princípios que eu venho falando, o que está também em jogo aqui? O princípio da igualdade das partes. Quando nós fazemos esse requerimento para que possa ser produzido os vídeos dentro do tempo, fora do prazo de 1h30, e quando nós estamos fazendo o requerimento para que o réu venha a se apresentar perante os jurados de forma, com uma vestimenta digna, nós estamos tentando exatamente fazer o seguinte: o princípio da igualdade das partes. O artigo 5º da Constituição fala isso, né? Em princípio do contraditório,
princípio até da ampla defesa, mas lá no plenário vigora mais ainda o princípio da plenitude de defesa. A defesa é plena, portanto, vocês devem atender à defesa para que a defesa possa, junto com essa plenitude, através do princípio da igualdade das partes, tentar equilibrar essa balança para que se tenha um julgamento justo, independente do resultado, porque o resultado é o jurado que vai decidir, mas o julgamento precisa ser justo, e da forma, no caso concreto que eu estou falando, não está sendo justo, o que me fez ingressar com habeas corpus para o Tribunal de Justiça do Rio. Se indeferir, obviamente, vou chegar ao STJ e até o STF, e isso gera prejuízo para o réu. Mas tudo isso leva a mais algumas reflexões, porque a gente tem que ver o princípio da igualdade das partes, né? E todos os outros princípios, eles têm o seu fundamento, assim como a lei tem o seu fundamento, o nosso passado, a nossa história, né? E a ideia do princípio da igualdade das partes é exatamente trazer um equilíbrio na diferença que as partes sofrem dentro de um processo, no caso, o Estado, né, com seu ius persicendi, ius puniendi, e as partes particulares, né, em busca do direito da sua liberdade, né, do direito da sua inocência, do direito da sua de ter o seu julgamento, né, de forma justa. Quando isso não é atendido, essa balança ela pesa mais a favor da acusação e menos para a defesa, o que deveria ser o contrário, porque o réu é hipossuficiente em todos os sentidos perante o Estado. Aliás, todo cidadão é hipossuficiente perante o Estado, em vários sentidos, tecnicamente, financeiramente, organizacionalmente, por aí vai. Mas o que me chama muita atenção é que a gente vê na mídia as pessoas, diversas autoridades que cometeram ou cometem seus crimes, quando vão para sua audiência, vão de terno e gravata, vão com uma roupa de grife, e não tem problema nenhum. E aí eu começo a pensar, a gente tem que avaliar o princípio da igualdade das partes, analisando essa questão na forma da antropologia, da forma da filosofia, através das questões sociais, porque vai desaguar aqui na questão jurídica, né? Já é mais do que tempo, já passou do tempo e a gente fica debatendo, fica falando essas coisas, mas isso tem que ser dito, porque se está sendo dito, porque ainda está acontecendo, é a discriminação de classe, etnia, de gênero, questões, a discriminação social, porque a regra é que as pessoas que vão estar lá sentadas no banco dos réus, no plenário do Tribunal dos Júris, são negros, são pobres, são pessoas desafortunadas ou afortunadas, né? São pessoas que não possuem condições, né? E aí eu digo condições, não é de pagar um excelente advogado, não é isso que eu estou falando, porque muitos falam isso, mas fulano conseguiu isso porque pagou um excelente advogado. Não é só isso, não. Óbvio que tem excelentes advogados, por aí vai, mas não é isso que faz a diferença. O que faz essa diferença é exatamente o tratamento que o Estado dá a todo e qualquer cidadão brasileiro em qualquer esfera, seja no executivo, seja no legislativo, seja no judiciário, seja na educação, seja na saúde, seja na segurança pública, né? Não faz muito tempo, né, foi apresentado uma entrevista lá pelo comandante da Rocan lá de São Paulo, em que ele explica, chega a ser um absurdo, né, que o policial tem que dar um tratamento diferenciado ao sujeito que é abordado numa comunidade do que um tratamento a um sujeito que é abordado no bairro dos Jardins, né? Isso foi objeto de várias críticas e tem que ser combatida, porque aqui a gente vê nitidamente a discriminação, e essa discriminação está desaguando aqui no Poder Judiciário. Porque provavelmente, e isso já aconteceu, de pessoas que sentaram no banco dos réus
e não estavam com suas roupas lá do sistema penitenciário, pessoas influentes, no sentido de financeiramente falando, socialmente falando, pessoas públicas estavam lá devidamente engomadas. E aí eu questiono, porque eu fiz isso no meu HC, né? Porque tem que questionar: a roupa do réu traz algum risco para as pessoas que vão estar lá participando dos trabalhos do tribunal do júri? É claro que não. O mínimo que se tem ali é tentar buscar a igualdade das partes. Então veja que quando a gente fala de igualdade das partes, nós estamos falando, né, que essa igualdade ela já tem que sair do campo social mesmo. As pessoas precisam ser tratadas iguais, independente se mora na Zona Sul, num bairro nobre, ou se mora numa comunidade. Porque senão nós estamos falando aqui, né, de um tratamento realmente diferente, discriminatório. Gente, isso aí já passou do tempo. E os magistrados precisam entender que não são donos do processo. Eles deveriam estar distante do processo, observando as partes trabalharem para depois decidir de acordo, se for o caso do tribunal do júri, quando os jurados decidirem se ele quer condenar, se ele quer aplicar uma pena mais alta, que ele aplique, a consciência dele. Mas deixe as partes trabalharem. E o Ministério Público, né, que exerça seu papel, né, no sentido de que ele atue como custo legis, né, que ele atue, né, fiscalizando a lei, e quando ele fiscalizar a lei, que ele venha atuar, né, opinando favoravelmente ao sujeito que está ali sentado, para que ele possa ter um julgamento justo. Eu estava vendo aí, foi ontem, essa semana aí, semana passada, tem um julgado lá no STJ, depois que vocês entram lá, vocês vão ver, que o STJ, né, ele julgou improcedente recurso especial lá do Ministério Público, porque, olha o absurdo, isso que eu não entendo, a hipocrisia, né? O caso foi o seguinte: o sujeito foi denunciado, teve audiência, o juiz determinou, requisitou, né, ao sistema penitenciário que levasse ele para audiência, porque ele estava preso. E no dia da audiência, o sistema penitenciário lá, o órgão competente não levou ele, dizendo que não podia levar, porque faltava não sei o que lá. Isso é algo normal acontecer, infelizmente. E aí teve a audiência, e aí foi colocado um advogado dativo lá, e mesmo que não fosse dativo, eu entendo isso, foi feita a audiência. Aí a defesa depois recorreu para anular o julgamento, tendo em vista que estava ausente o réu. E o réu estava ausente não foi porque ele quis, foi porque não levaram. E a obrigação de levar é do Estado, ok? Se o Estado não tem viatura, se o Estado não tem condições técnicas de fazer isso, é problema do Estado, é a falência do Estado. Não pode o réu ter seus direitos, as suas garantias individuais, né, rasgadas por uma ineficiência e ineficácia do Estado. Isso aí é indiscutível. E aí o Ministério Público, né, a defesa recorreu, anulou-se. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul anulou o julgamento a partir da audiência. O Ministério Público não satisfeito buscou o STJ. E o que me chama a atenção é a hipocrisia, né? A inobservância do direito ou do dever que o promotor tem, né, de fiscalizar a lei. Será que ele não está vendo que a ausência do réu para praticar o seu direito de autodefesa, observar tudo que estão falando contra ele, para que ele possa, no momento do seu interrogatório, fazer a sua autodefesa, junto com sua defesa técnica, isso é prejuízo extremamente absoluto. É um prejuízo que não precisa ser demonstrado. O Ministério Público alegou que não houve prejuízo para aquele coitado que estava lá. Não houve prejuízo para quem, cara pálido? Não houve prejuízo para você que está sentado no ar-condicionado e está
de forma irresponsável e acusando as pessoas no sentido de não respeitar o jogo, a regra do jogo, a regra do processo. Mas, como sempre, o STJ vem decidindo de forma lúcida, rechaçou o recurso, manteve a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e mandou anular realmente o julgamento a partir da data de audiência, determinando que fosse o réu levado no dia do julgamento, que ele estivesse presente. E aí os ministros até falam, né? O Ministério Público fala que a defesa teria que provar o prejuízo da ausência do réu que deveria estar presente para exercer o seu direito de autodefesa. E aí eles falam requerer, obrigar, imputar ao réu a produzir essa prova é uma mesma coisa que produzir uma prova diabólica. Não tem como, porque o prejuízo já está estampado. Então, ficar sentado numa cadeirinha, no ar-condicionado, com o poder na mão e brincar, né, com a vida dos outros, quando não se respeita as regras do processo penal, é muito ruim. Tá? Então, você que está aí, é um jovem advogado ou é um advogado que está migrando para a área penal, é possível você utilizar do recurso habeas corpus quando você faz o requerimento de uma prova e o juiz indefere. E o fundamento é que há um risco que pode não ser atual, mas sim eminente, ou futuro, mas já com a probabilidade ou o risco de acontecer, de segregação definitiva do seu cliente. Por isso que há habeas corpus. E por isso que eu não impetrei o mandado de segurança e jamais impetraria. Tem algumas pessoas que eu já vi que até fazem. Não me parece que é o caminho correto, tá? Mas aí os tribunais até podem aceitar, porque podem, né, supostamente utilizar por analogia, né, o princípio da fungibilidade, aí é outra questão. Mas se a gente for olhar a essência do que se está atacando, o que está por trás do, do pedido, né, para que seja produzidas as provas de forma ampla, plena, né, e respeitando a dignidade da pessoa humana, é o risco da liberdade. Então, por isso que cabe habeas corpus. Então, se você está atuando, se você se deparar com essa situação, você pode ingressar, sim, com habeas corpus, requerendo o seu direito de produzir as provas que você quer, faça os seus fundamentos e o tribunal vai decidir. Se o tribunal negar, vá ao STJ e vá até o STF, tá ok? Essa é o que me preocupa muito e o que me incomoda muito é que a gente fica perdendo tempo, né? Por umas questões assim tão banais e que as pessoas parece que não estão preocupadas, as autoridades não estão preocupadas com o sujeito que está preso, com o sujeito que ainda que esteja em liberdade, mas está respondendo processo criminal e, portanto, tem a sua vida no mínimo impedida, enclausurada, com dificuldades de viver de forma digna, porque tem um processo em aberto, ou porque está preso, não consegue emprego, tem, né, a sua dignidade ferida perante a sociedade pela demora da prestação jurisdicional. Então, vale a pena vocês darem uma olhada lá no princípio da plenitude de defesa, no princípio da igualdade das partes. Eu vou compartilhar a tela agora, vou mostrar o habeas corpus, tá? Você depois vai poder fazer o download, enfim, para que você tenha essas informações, né? Então, fique atento quando você estiver atuando, para que você possa fazer os requerimentos. Esses requerimentos, eles precisam ser aceitos, porque esses requerimentos, principalmente os dois que eu estou falando aqui, não é nenhum absurdo, pelo contrário, tem como objetivo, né,
fazer um processo limpo, um processo justo, um processo lícito, um processo legal, um processo penal constitucional. Eu vou compartilhar a tela aqui e vou abrir o arquivo aqui para vocês, tá? Tá ele aqui. Ó. Então, tá aqui, ó, tá? Começo falando, me dirigindo aqui, no caso, ao segundo vice-presidente, segundo desembargador, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 7ª Câmara Criminal, que é por prevenção, faço a qualificação dele, tá? E aqui eu já faço, né, os 2 itens dos quais são a base, os fundamentos do meu habeas corpus: cerceamento de defesa, produção de provas, e na observância dos princípios da dignidade da pessoa humana, plenitude, paridade de armas, igualdade das partes, isonomia e imparcialidade devido ao processo legal. Faça aqui, ó, um resumo, ok? Da situação do paciente, e vou começar mais adiante, faço uma pequena explanação do porquê estou ingressando com habeas corpus. É possível utilizar o presente remédio, tendo em vista que a decisão de interferimento de produção das provas ofertada pela autoridade coatora acarreta profundo prejuízo para o paciente, eis que corre o risco de sofrer uma condenação sem ter tido oportunidade de uma defesa plena. Logo, como consequência desse risco, está seu direito de liberdade no futuro, aceitável o remédio heróico. Ok? Então, falei aqui que as provas devem ser concedidas, admitidas, para que os jurados possam efetivamente decidir com tranquilidade e com firmeza, tá? E aqui eu vim para os fundamentos, tá? Faço fundamento em cima, né, da redução do prazo para argumentação dos debates em plenário do júri, tá? Aqui eu venho falando, ó, o presente remédio visa a concessão do direito de produzir prova, tendo em vista que o requerimento da defesa técnica em produzir provas, vídeos concernente aos fatos, tal como gravados pelas câmeras de vídeo onde ocorreu o crime, sem que o tempo de apresentação seja descontado do período da defesa que a defesa possui para sustentação oral, quando dos debates em plenário do Tribunal do Júri. Então, eu já estou dizendo que eu quero produzir tais vídeos, mas que esse tempo que o vídeo estiver passando não seja deduzido do prazo de 1h30, ok? Faço os fundamentos em cima do princípio da dignidade da pessoa humana, em cima da plenitude de defesa, tá? Aqui eu coloco julgados, aqui, ó, julgados, né? Ó, em que do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tá? E ainda assim o juiz nem isso, não, parece que não lê, ou se lê, ignora. Aqui, ó, tá bom? Tem outro julgado permitindo essa possibilidade. Aqui tem uma outra situação nesse processo inusitada que, novamente, eu vou falar que existe um litisconsorte ativo, acusatório, né, que é entre juiz e promotor, porque só pode existir isso, porque tudo que o Ministério Público pede, requer, é ofertado. O que aconteceu aqui? O Ministério Público ofereceu a denúncia, gente, a denúncia, 2, 3 anos atrás, com base em filmagens de câmeras do local do fato. Essas filmagens foram em preto e branco. Se passaram 2 anos, o réu foi pronunciado, a filmagem não mostra o réu, ok? Que o réu não participou desse crime, não está o réu, não está naquele local. Passaram-se 2 anos, independente de passar 2 anos, antes, deixa eu lembrar vocês, a denúncia foi oferecida com provas coletadas por vídeos em preto e branco. Então, ela serviu para o promotor deflagrar a ação, ok? E agora, 2 anos se passaram, onde o réu foi pronunciado, eu não recorri, porque eu quero que tenha um plenário o quanto antes. O Ministério Público agora, quando intimado, né, para se manifestar na forma do artigo 422 do Código de Processo Penal, requereu que os autos fossem baixados para que o delegado realizasse um novo relatório, inclusive apresentasse as filmagens coloridas. 2 anos depois, o Ministério Público agora quer as filmagens coloridas. E, pasmem, o juiz concedeu. E concedeu sob o princípio, sob o argumento de estar atendendo o princípio da verdade real. Ora,
A questão que eu faço aqui, né? A filmagem em preto e branco serviu para denunciar. Agora, a filmagem em preto e branco não serve para ser apresentado perante os jurados? Gente, chega a ser absurdo isso. E o mais absurdo ainda é o juiz conceder. E mais ainda é o juiz falar em verdade real. Se o juiz tivesse com tanta preocupação com a verdade real, ele não teria dado essa decisão, né, contra a defesa, impedindo que a defesa produzisse os vídeos fora do prazo de 1h30. Porque aí, né, na verdade, é uma verdadeira utopia, ou seja, para o Ministério Público eu dou tudo. Olha, defesa, para você a verdade real não existe. Olha, a verdade real não existe em lugar nenhum, mas já que ele está argumentando sobre verdade real, ele reconhece a verdade real para o Ministério Público produzir a prova do jeito que quer, da forma que quer e quando quer, inclusive atrasando o júri, mas não reconhece a verdade real para a defesa apresentar as provas em quantidade, qualidade e serenidade dentro da plenitude de defesa. Tratamento desigual. Fere o princípio da igualdade das partes, ok? E aí continua eu aqui, mais adiante, vou falar da vestimenta, tá? Aqui, ó, impedimento do paciente utilizar vestimenta, né? E aqui eu faço algumas séries de questionamentos. A decisão do juiz é ilegal, tá? E aqui eu falo, ó, a decisão do magistrado é legal, inclusive determinando manifestação do Ministério Público. Ora, o direito da dignidade da pessoa humana não é do Ministério Público. A plenitude de defesa não é do Ministério Público. Não é o Ministério Público que decide tal direito. Mais uma vez, a imparcialidade é quebrada. A desigualdade é apresentada. A verdade real não é real. A paridade das armas inexiste, devido ao processo legal é fictício. Ok? E aí vem aqui, tem decisão do STJ, que até anulou um júri nesse sentido, né, em que o réu não foi concedido a ele, o réu, a estar com uma vestimenta diferente. Isso gera prejuízo para todo mundo, gera prejuízo para a sociedade, gera prejuízo para a sociedade no sentido de insegurança jurídica, social também, gera prejuízo financeiro para a sociedade, porque é mais desperdício de dinheiro, porque vai ter que ter outro júri. Olha que quanta irresponsabilidade de um promotor e de um juiz. E por isso que eu falo, há de se ter lei, há de se criar lei. Alô, legisladores, vamos acordar. Há de se criar leis para que se puna, assim, os promotores, os juízes, né? Civilmente, administrativamente e criminalmente. Não é essa lei de abuso de autoridade que eu estou falando, que é ridículo, né? Que seja, não serve para nada, né? Da forma como ela é, não serve para nada. Enquanto vocês, legisladores, não criarem leis responsabilizando juízes e promotores, a sociedade vai padecer aí, porque há um desrespeito para com o cidadão, tá? E aí aqui eu coloco jurisprudência, tá? Só estou passando aqui, você vai poder fazer depois o download, tá? E eu chamo a sua atenção, que eu quero ir nos pedidos, tá? Dos requerimentos, ó. Eu até fiz um pedido de liminar aqui, que certamente vai ser indeferido, né? De praxe, mas eu faço o pedido aqui, ó, que seja a ação julgada ao final procedente, concedendo ao paciente o direito à ampla e plenitude de defesa no tribunal do júri através da apresentação de provas, especialmente na redução de seu tempo, da não redução de seu tempo previsto na sustentação oral, tá? Bem como o direito de estar vestido de forma diferente, tá? Então, esse aqui é o habeas corpus, tem vários fundamentos aqui, vocês vão poder baixar se quiser, mas chama a atenção de vocês para que você possa utilizar esse mecanismo, caso você encontre essa situação no seu dia a dia forense, é perfeitamente possível e você deve atacar essas decisões, tá ok? Isso é uma forma de você lutar para que a plenitude de defesa seja cumprida, para que a igualdade das partes seja respeitada e principalmente para combater os atos ilegais dessas autoridades, né? E que elas possam vir a se despertar e entender que não tem ninguém inimigo de ninguém. O que se quer apenas é que um processo ele seja justo, seja limpo
seja legal, respeitando as regras do jogo, que é a regra do que o processo penal determina, e principalmente seus princípios, tá? professor@josebrito.com.br, o nosso e-mail, meu digicard.martinsbrito advocacia, lá você tem todas as informações necessárias para você entrar em contato também com a gente. E martinsbrito.eadplataforma.com é a nossa plataforma, onde você tem diversos cursos sobre a parte penal e o processo penal. Temos também o nosso livro, ok? Tá? Essa é a segunda edição, Tribunal do Júri. Você pode adquirir nas plataformas digitais ou direto na editora Império ou na nossa plataforma Martins Brito, eadplataforma.com, ok? Fica aqui essas informações. Qualquer dúvida, entre em contato, mande e-mail, entre nas nossas redes sociais, que nós vamos responder para vocês. A luta sempre vai continuar, é tempo de nós colocarmos, né, o direito, né, em xeque, para que efetivamente os princípios constitucionais, os direitos e garantias individuais sejam respeitadas, para que possamos ter, no mínimo, um processo justo. O resultado a gente ainda não sabe, porque nem sempre o resultado é justo, mas o processo precisa ser justo, porque pelo menos vai minimizar o risco de se ter um resultado errado, ok? Grande abraço para todos, bons estudos.